três. É sua. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Tatiana Calito, eu sou médica de formação, porém sou uma amante e estudiosa dos animais, né? Eu e o João já compartilhamos, né, há alguns anos, né, todos esses estudos, todos os conhecimentos, enfim, né, esse amor. E, enfim, né, ele nos ajuda no nosso curso que temos lá na fraternidade e a gente compartilha um pouquinho o que a gente tem estudado, né? Então, hoje ele me convidou para a gente conversar um pouquinho, né? E aí eu vou passar aqui para vocês. Então, nosso tema hoje é sobre a ética e os animais. E aí muita gente pode perguntar, mas o que, né, tem a ética a ver com um curso de espiritualidade dos animais, né? Será que tem alguma coisa a ver? Por que que essa aula está aqui, né? Então a gente vai primeiro tentar entender o que que é ética, né? Vamos conceituar um pouco o que que poderia ser isso. Opa, pera. Então, o que que é o conceito de ética, né? Ela faz parte da filosofia, né? E é responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano, né? Principalmente, né, a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições, enfim, de uma realidade social. Então, o que que é a ética, na verdade? A ética, né, ela disciplina os nossos relacionamentos, a nossa vida no geral, né? E a palavra ética, ela deriva do termo ethos, que é do grego antigo, né? E tem algumas variáveis que pode significar caráter, o costume, e o termo moral é a tradução latina para o mesmo termo, né? De ética. Então, ética e moral, teoricamente, né, são consideradas sinônimos uma da outra. Uma vez eu li a respeito do que é ética, um conceito muito interessante, na verdade. Porque, assim, quando que a gente aplica a ética, né? Explicando melhor. A gente aplica a ética quando o amor não existe. O que que isso quer dizer? Um dia, né, na nossa evolução espiritual, a gente vai chegar a um momento em que nós vamos amar a todos, como Jesus, por exemplo, né, que ele ama a todos indistintamente, independente se a pessoa é boa, se a pessoa tem defeitos, se não tem, enfim, independente de qualquer coisa, né, é o amor incondicional, que nós estamos muito, muito distantes de saber o que é isso, né? A gente está ensaiando, a gente está aprendendo a amar ainda, né? Nós somos espíritos, eu brinco que nós estamos no jardim de infância da evolução espiritual. Então, a gente está ensaiando, a gente está aprendendo a amar, né? Às vezes a gente ama condicionalmente, né? Ah, eu amo se a pessoa fizer aquilo, se ela fizer aquilo outro, ou se ela não fizer tal coisa, enfim, né? A gente dificilmente ama incondicionalmente. A gente vai aprender na medida que a gente vai evoluindo, né? Talvez mais próximo do que a gente tenha desse amor incondicional seja o amor paternal, né? Quando a gente ama os nossos filhos, a gente talvez tenha um pouco dessa questão desse amor incondicional, mas a gente sabe que não é para todo mundo ainda, né? Enfim. Então, o que que acontece? Quando a gente não ama, porque quando a gente ama alguém a gente não quer o melhor para ele, né? Porque Jesus falou o quê? Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, o que a gente quer para a gente quer para o próximo, né? Teoricamente, é dessa forma que funciona. Como a gente não consegue amar a todos, então a gente não consegue, muitas vezes, né, desejar o bem para todo mundo. Às vezes alguém faz um mal para a gente ou para alguém que a gente ama, e a gente fica com raiva, às vezes a gente quer se vingar, ou às vezes a gente não faz aquilo, mas a gente pensa, né? Então, assim, é natural isso. Nós estamos ainda vivenciando uma situação que isso é comum. Claro que a gente tem que lutar contra, mas isso é uma coisa muito comum, é natural, é dentro da fase onde nós estamos. Então, como a gente não consegue fazer isso, o que que acontece então? Alguma coisa tem que regular as relações, né? Então, como a gente não consegue aplicar este amor a todos os seres, a todas as pessoas, a gente tem a ética.
Porque a ética, ela norteia, é como se fosse a imitação do amor, né? Então, às vezes, né, depois que a gente estuda, a gente aprende tudo isso, às vezes a pessoa faz alguma coisa, às vezes a gente quer fazer alguma coisa para ela, para se vingar, e às vezes a gente não faz por essa questão moral, porque eu sei que está errado, eu sei que eu não devo fazer aquilo. Então, mesmo contra a minha vontade lá dentro, às vezes, de querer fazer alguma coisa, eu não faço por uma questão ética, né? Por uma questão moral. Né? Então, é nessa hora que entra a ética e a moral, né? Para nortear o que a gente deve ou não deve fazer, né? Então, qual que é a nossa ética, a nossa moral que a gente deve seguir como cristão? Jesus Cristo, né? Então é a moral cristã que é a nossa moral. Então, como eu falei, como a gente não consegue, né, fazer tudo dentro, né, dos nossos sentimentos, a gente segue e a gente pensa assim, o que Jesus faria nesta situação? Então eu tento, né, fazer a mesma coisa, ou pelo menos me esforço, né, para tentar fazer a mesma coisa, mesmo que em muitos momentos isso não seja tão fácil, né? Então é mais ou menos isso, né, para a gente entender o que que é a ética. Bom, e por que que então a ética está num curso da espiritualidade dos animais? Vamos lá. Primeiro, por quê, né? Segundo Albert Schweitzer, é um erro, né, da ética até o momento, né, que a gente tem, que ela é uma crença que ela só deve ser aplicada em relação aos seres humanos, né, em relação aos homens. E ele fala o seguinte, que uma ética que nos obrigue somente a se preocupar com os homens e a sociedade, ela não pode ter uma significação, né? Somente uma ética que é universal, que ela cuida de todos os seres, aí sim a gente consegue fazer com que a ética seja verdadeira, né? Porque aí vamos voltar na questão cristã mais uma vez, né? A gente não sabe que quem nos criou foi Deus. Deus criou o quê? Todos os outros seres foram criados por Deus, né? Não importa, pode ser uma ameba, pode ser um mosquito, pode ser um elefante, todos nós, né? Tudo isso, todos os seres vivos, plantas, não importa, o planeta, que também é vivo, tudo isso foi criado por quê? Por Deus. Então, se tudo isso foi criado por Deus, nós somos o quê? Filhos do mesmo pai. Os filhos do mesmo pai são o quê? São irmãos, né? Então, a nossa ética, ela não pode ser uma ética que diz respeito somente aos nossos semelhantes, né? Fisicamente, né? Não só aos outros humanos. É uma ética de verdade, é uma ética que teria que abranger todos os outros seres da criação, até os outros de outros planetas também, né? Que a gente não tem que respeitar só os que estão aqui na Terra, né? Mas todos os outros seres, sejam encarnados, desencarnados. Esta é a verdadeira ética. E é, inclusive, a verdadeira ética cristã, né? Mas infelizmente, né, muitas vezes a ética do nosso planeta, né, que não estou falando a ética cristã, né, mas a ética do planeta ainda, ela ainda é uma ética que predomina ainda, em alguns casos, né, mais o cuidado com o outro ser humano. Mas é que a gente tem que começar a expandir, nós não estamos tentando mudar para um planeta de regeneração, então é importante que a gente reveja conceitos. E talvez, né, um dos conceitos que a gente precise rever é se a gente deve ou não expandir essa ética para os outros seres, né? E o Jeremy Bentham, e a gente vai falar sobre ele depois, né? Mas um questionamento que a gente precisa fazer é que o problema não consiste em saber se os animais podem ou não raciocinar. Tampouco se podem falar ou não, mas se eles podem sofrer, esta é a verdadeira questão, né? Até porque, por exemplo, a ética que a gente aplica mesmo aos outros seres humanos independem se eles podem raciocinar ou não, né? Porque se fosse assim, uma pessoa que tem uma deficiência mental, uma pessoa que teve um AVC, um Alzheimer, enfim, né, que teve a parte cognitiva afetada, né, que às vezes o raciocínio não é o dito normal, né? Enfim. Então, essa pessoa, ela não merece, a ética, ela não merece o cuidado? Não, né? Todos os seres humanos merecem esse cuidado,
né? Então, a questão não é se os animais eles pensam, se eles falam, se eles conseguem se comunicar com a gente ou não, mas se eles sofrem. Essa é a verdadeira questão. Se eles sofrem, isso basta para a gente não querer fazer o mal a eles, né? E vocês já devem ter estudado aí, durante o curso, sobre a senciência dos animais, né? Então, a gente sabe, hoje a ciência já provou que os animais, eles são seres sencientes. O que é isso? Que eles são capazes de sentir, né? Eles sentem a mesma coisa que a gente, amor, tristeza, raiva, felicidade, enfim, né? Eles são capazes de ter esses sentimentos. Então, isso que talvez seja a grande questão que a gente tenha que repensar, né? Mas então, aí a pergunta é: será que os animais eles têm direitos ou não? A maior parte dessa aula que a gente vai conversar hoje, ela foi tirada desse livro, A Vida dos Outros. É um livro fantástico, ele não é um livro espírita, ele é um livro católico, porém ele vai trazendo, né, todos esses questionamentos, tudo vale muito a pena. Se vocês quiserem ler e estudar esse livro, é muito, muito legal. Então, a pergunta, né, que eles fazem nos autores é o seguinte, né? O que há de errado em tratar os animais como os temos tratados? Por acaso, a eles devemos algo, é, no- devemos algo que lhes é devido e nos temos negado? Né? Será que essa ética que a gente tem tido até hoje, será que ela está certa? Será que eles deveriam ter alguns direitos que a gente tem negado? Será que eles não estão sendo colocados junto com objetos, instrumentos, com propriedades? Muitas vezes a gente fala dono, é o dono do animal, né? Ninguém é dono de ninguém, né? Nós somos tutores, né? Ou pais, mães, enfim, como a gente quiser falar. Isso a gente está falando de pets, mas os outros animais, né, de criação, eles são considerados coisas mesmo, né? Então você vai e compra, né, não sei quantos bois, né, enfim, cavalos, etc., né? Então eles são considerados ainda, infelizmente, ainda que a gente saiba que eles sejam seres sencientes, muitas vezes eles são considerados como coisas, né? E será, mesmo coisas animadas, né? Eles andam, eles pensam, eles sentem, mas ainda assim a gente os considera como coisas em algumas ocasiões. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pensadores, né, desde antigamente até chegar nos dias de hoje, porque a gente pensa assim, mas será que essa questão, né, do respeito, do cuidado com os animais é uma coisa nova, às vezes a gente acha, né? E a gente vai tentar descobrir se isso é novo ou se isso já existia há algum tempo atrás. Bom, então vamos começar com Pitágoras. Pitágoras, ele é extremamente famoso, né? Tem o Teorema de Pitágoras, a gente estuda ele no colégio e tudo mais. Ele é do século VI antes de Cristo. E olha, a gente nunca, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar a esse respeito em relação ao Pitágoras, né? Que ele é o pai da defesa animal na cultura grega. Olha isso. E ele falava que os animais, eles têm o privilégio de ter uma alma. Ou seja, 6 séculos antes de Cristo, Pitágoras já dizia que os animais mereciam respeito, que a gente não deveria comer carne, que a gente não deveria os matar. Por quê? Porque se eles têm alma, né, e eles são criados da mesma forma, nós deveríamos respeitá-los. Então, você veja que há muito tempo atrás ele já trazia isso e a gente não sabe, né? Não é uma coisa que a maioria das pessoas ficam sabendo, né? E só que ele acreditava na metempsicose. O que que é isso? Metempsicose é quando a gente pode reencarnar no corpo de um animal. Segundo o espiritismo, isso não seria possível. Mas, enfim, né? Tem outras vertentes, né? Como o budismo também que acredita nisso e tal. Mas essa nem é a questão principal, né? O importante é que naquela época, muitos séculos antes de Jesus aparecer por aqui ele já defendia os animais, né? Que eles precisavam ser cuidados e tudo mais. Bom, então vamos um pouquinho mais para frente. Aristóteles, né? Ele fala, né, que só os homens têm a alma racional, né? E, porém, né, os animais, eles têm uma alma vegetativa e uma alma sensitiva, né? E ele achava o quê? Que os minerais, eles não teriam alma, os vegetais, eles teriam uma alma vegetativa,
E os animais, eles teriam essa alma vegetativa dos animais e uma alma sensitiva. E o ser humano, o que diferenciaria então o ser humano? É que além dessas duas almas, ele teria uma alma racional. Veja que ele diz que os animais têm essa alma sensitiva, ou seja, que eles sentem. Então, há quanto tempo atrás também já vinha dizendo que os animais, a única diferença para ele, né, entre os humanos e os animais é que os humanos seriam racionais, teriam raciocínio, né, e os animais não, mas eles sentiriam, né? E ele acha ainda que os escravos seriam instrumentos, que o macho teria que dominar a fêmea, enfim, é claro que é uma coisa. Mas, assim, ele já vinha trazendo essa questão da senciência, da sensibilidade aos animais, né? Hoje a gente sabe, os animais também têm raciocínio, claro que não desenvolvido como nós, mas eles possuem. Mas, enfim, né? O importante é que ele já também trazia essa questão que os animais seriam seres que poderiam sentir, ou seja, seres sencientes. Bom, e Plutarco? Plutarco já é um pouco depois de Cristo, né? Ele também é um historiador, filósofo grego, e ele foi um dos mais enfáticos e um dos mais pontuais na crítica à exploração animal, né? Ele era muito rígido em relação a essa questão, né? Tem um texto dele que chama Moralha, que até tem na internet, vale a pena vocês darem uma olhada se quiserem também, né? Ele é muito, muito enfático realmente nessa questão. E ele fala, né, um dos trechos que ele traz desse texto dele é o seguinte, mas em prol de um bocadinho de carne, privamos uma criatura inocente do sol e da luz, e daquela porção de vida e tempo que ela veio ao mundo desfrutar. Veja que naquela época, né, um pouquinho depois de Cristo, ele já trazia que os animais, eles estavam aqui no planeta Terra por uma questão deles, exclusivamente deles, né? Eles não estariam aqui para nos servir, mas eles estariam aqui para evoluir, enfim, né, pela vida deles, né? E não como como instrumentos, né, para nos servir, para que a gente pudesse usar deles da melhor forma possível, né? E, e é exatamente isso que a gente chega à conclusão hoje, né? Sendo que, imagina, há quanto tempo isso já vinha sendo falado, né? Que por causa de um prazer, né, de segundos, né? Porque, na verdade, o prazer que a gente tem no paladar, a gente só tem papilas gustativas na boca, né? Então, à medida que a gente engole qualquer coisa, a gente já não está sentindo mais nada de paladar, né? Então, talvez em prol, né, desse paladar, né, de segundos que a gente tem, a gente priva, né, seres inocentes realmente, né, que foram criados por Deus e tudo mais, para nossa satisfação. E ele já vinha trazendo isso naquela época. Bom, Porfírio, que é na época de 200 e pouco também depois de Cristo, ele também é um filósofo grego, e ele também fala da abstinência, né, em relação ao consumo de carnes, né? Por quê? Porque os animais teriam a capacidade de sofrer. Então, veja, gente, que essa questão do sofrimento animal, ela vem trazendo há muitos e muitos séculos, há milênios, né, na verdade. E aí ele fala, né, o que deveria espantar é o gosto e o prazer de comer o corpo putrescente de alguém, e não o hábito do vegetariano de não comer carne. E às vezes é o que a gente vê hoje, né? As pessoas dizem, nossa, mas você vai comer isso e tal. Quando na verdade fala, ué, né? Eu tô comendo planta, qual que é o problema de comer planta, né? O que que há de errado nisso, né? Estranho realmente é você comer um pedaço de um animal morto, né? Se a gente parar para pensar, né? É que a indústria faz de certa forma que a gente esqueça, né? Outro dia até, não sei se vocês viram isso na internet, ah, uma mulher ficou brava porque ela foi comer uma sopa de frango e tinha, por um acaso, né, caiu lá uma cabeça do frango. E ela ficou horrorizada, como assim, uma cabeça de frango? Ué, mas ela todo o resto do corpo do frango picadinho estava numa boa na panela dela. Por que que a cabeça? Porque lembrou, né? Porque quando você olha, lógico, né, para uma cabeça, pro olhinho, pro biquinho, aquilo te remete ao que está lá dentro. Quando as partes são picadinhas, temperadas, a gente não faz essa conexão, né? E a coisa já é feita de forma para que a gente não faça essa conexão mesmo, né?
Então, e quando a pessoa para pensar que ela percebe aquilo, aquilo é chocante, né? Quando as pessoas mostram, às vezes, um abate, né, na televisão, nesses programas culinários, as pessoas ficam revoltadas. Meu Deus, que absurdo mostrar isso e tal. Ué, não deveria ser absurdo, né? Porque se você está comendo, qual o problema de você ver de onde veio? Né? Porque a gente não mostra lá uma plantação de uva, de alface, de abobrinha, a gente não pode ver? Pode, né? Ninguém acha horrível ver isso. Mas quando você vai mostrar um abate de um animal, as pessoas não querem ver, né? Então, você veja que há quanto tempo a gente, né, eles vêm mostrando tudo isso e a gente vai fingindo que não está vendo e a gente vai fazendo de forma com que aquilo fique mais fácil para a gente conviver, né, com o que a gente costuma estar fazendo. E na Bíblia, né, na Gênese, né, ele também, também, né, isso é no Velho Testamento, né, e que fala, né, que seria dado todas as plantas que nascem na terra, que produzem semente, árvores, dão frutos, este será o vosso alimento. E para todos os animais, as aves, os répteis e todas as criaturas, né, ele daria todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. Ou seja, né, na Bíblia, no Velho Testamento, também traz sobre o que deveria ser, né, a nossa alimentação, né? E um dia a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser, vamos, né? Porque no planeta de regeneração terá que ser assim em algum momento, né? Bom, e Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele divide os seres em várias categorias, né? Então, tem os não viventes, né, que são as coisas inanimadas. Então, ele diz que os seres viventes, eles são superiores, né, aos seres não viventes, né? Lógico. E entre os seres viventes, ele também tem várias categorias. Então, tem os seres sencientes, que são os animais, né? Eles são superiores em relação aos não sencientes. Segundo o Santo Agostinho, qual seria o não senciente? As árvores, né? As plantas, no caso, né? Então, você veja que naquela época também ele já fala que os animais são seres sencientes. Então, gente, essa história de senciência é muito antiga, né? Parece que quando a gente fala disso, a gente parece que descobriu o Brasil, né? Olha, nossa, que coisa incrível, né? Só que isso já vinha sendo falado há muito, muito tempo. E dentre os seres sencientes, ou seja, os seres que sentem, tem aqueles que têm inteligência, que são superiores aos que não têm inteligência. Então, os homens seriam superiores aos animais. Segundo ele, os animais não teriam inteligência. E ainda entre os seres inteligentes, teriam seres imortais, que são superiores aos mortais. Ou seja, os anjos seriam seres imortais, que seriam superiores a nós, né, mortais, digamos assim, né? Então, ele vai dividindo, né, os seres nessas todas essas categorias, mas aí o que que é importante? É saber que tem essa hierarquia, segundo ele, e que os animais, mais uma vez, são considerados seres sencientes, né, seres que sentem. Bom, e Francisco? Bom, Francisco de Assis a gente não precisa nem falar, né, porque ele é o nosso mestre, nosso guia, né, ele assim, foi um dos grandes exemplos, né, de compaixão, de cuidado. E o bacana é que ele não cuidava só dos animais, né? Ele é um ser tão, sei lá, tão espetacular, tão evoluído, né, que ele respeitava tudo. Ele falava irmão Sol, irmã Lua, né? Tudo para ele, né, era. E é verdade, né? Porque é como eu falei, se a gente parar em última instância para pensar, tudo que Deus criou é nosso irmão, né? Então, não importa se é o sol, se é a lua, se é a terra, se é o mosquito, né? Todos eles são irmãos, né? E ele traz essa questão da não propriedade, né? Porque, como eu falei, nós não somos donos de ninguém, né? E graças a Deus isso está começando a chegar, né, para as pessoas, né? De que a gente não tem como a gente ser dono, né? Porque como? Porque é um ser, né? Por mais que você compre, né? Mas assim, é uma coisa tão absurda, né? A gente, em pleno século XXI, a gente comprar uma outra vida, né? Ainda que seja para nos fazer companhia, alguma coisa assim, né?
é difícil até a gente, né, entender um pouco isso, né? Claro que não estou dizendo que quem compra, né, não é uma pessoa ruim, não é isso. Às vezes a pessoa não tem nem noção, né, de toda a crueldade, por exemplo, que está por trás, né, dessa fábrica de filhotes e tudo. A maioria das pessoas não tem noção disso realmente, né? Então é uma questão de ignorância mesmo, né? A pessoa ignorar o que que acontece. Né? Mas a gente não tem como nós sermos donos, né? Não existe propriedade, né, sobre os outros seres, né? E ele fala que os animais, eles obviamente não estão à nossa disposição. E pelo contrário, né? Nós é que estamos à disposição dos animais. Em que sentido? Em ajudar os animais. Isso os espíritos também trazem, né, dentro da doutrina espírita, que o superior, o superior hierárquico, né, em termos evolutivos, ele está para o inferior no sentido de ajudar, de ser um protetor, de ser um cuidador, né? Então, na verdade, o que nós deveríamos fazer com os animais é cuidar, orientar, ajudar, porque não é isso que a gente espera, né, dos espíritos superiores, não é isso que a gente pede quando a gente reza toda noite, quando a gente acorda, não é isso? A gente pede proteção, a gente pede cuidado para a gente, para quem a gente ama e tudo mais. Então é a mesma coisa, né? Nós estamos para eles nesse mesmo nível, ou deveríamos estar, né? E a gente, ao contrário, às vezes a gente martiriza, às vezes a gente usa, né? E o que Francisco de Assis traz é essa reconciliação, né, entre o ser humano e o animal, né? Trazer mais para próximo, né? Ele com as histórias dele do lobo, né? Enfim, né? E tem até a história, né, de que tinha um pescador, né, que queria dar peixe, né? E tava passando, porque ele era muito magrinho, né? Então as pessoas acho que olhavam para ele, coitado, ele era meio doentado, né? Então acho que as pessoas olhavam para ele e falavam, coitado, esse aí tá passando fome, né? Então, a pessoa oferecia peixe para ele, ou ele devolvia, né, para o rio, ele falava que não, agradecia e tal, né? Ele não aceitava, né? Porque, lógico, né, por essa questão, né, do respeito mesmo, né, aos outros seres, né? Bom, Montegrini, aí a gente já está falando de 1500 já, uma coisa mais próxima agora da gente, né? E ele fala o seguinte, né, que aos homens a gente deve justiça. As demais criaturas que são capazes de sentir solicitude e benevolência. Veja que também naquela época, né, se os animais são capazes de sentir, ou seja, são seres sencientes, o que devemos a eles? Solicitude e benevolência, né? Então, qualquer um, obviamente, que sente, a gente tem que ter cuidado, ajudar e tudo mais, né? E aqueles que são sanguinários, né, eles são propensos à crueldade. Engraçado, né, que tem alguns estudos, né, que foram feitos em penitenciárias, acho que lá nos Estados Unidos, eles estavam tendo muito problema, né? Imagina, colocar um monte de homem confinado num lugar fechado, né? Óbvio que vai dar confusão, vai dar briga, né? Imagina a problemática toda. E daí, o que que eles fizeram? Então, eles estavam falando, bom, a gente precisa dar um jeito nisso aqui porque não está dando certo. Então, eles implantaram alimentação vegetariana, atividade física e meditação, né, para dentro de um presídio. E caiu mais de 30% a questão de conflitos lá dentro, né? Então, você veja que tem essa questão realmente, né? E tem alguns estudos, inclusive, falando, né, que pessoas que comem carne, e que são bipolar, elas têm mais fase de mania do que quem não come, né? Então, tem várias coisas, né, dentro da medicina que mostram essa relação realmente entre o consumo de carne, o que tem uma explicação, né? Porque o animal, logicamente, quando ele vai ser morto, ele tem medo, ele tem raiva, e tudo isso fica impregnado dentro da carne dele. Então, quando a gente consome aquilo, a gente está absorvendo aquelas energias, né? Que não são energias boas, né? Obviamente. E ele fala, né, que a presunção, né, ou seja, né, essa questão da gente achar que é melhor, né, do que todos os outros, é natural e inata, infelizmente, em nós, né? E ele fala que de todas as criaturas, a mais frágil e miserável é o homem. Por quê? Porque ela é mais orgulhosa, porque ela se iguala a Deus, né? Ela acha, né, nós, como seres humanos,
achamos que nós somos deuses, né? Então a gente acha que a gente pode fazer e desfazer da natureza, do nosso corpo. E é até engraçado, né? Porque daí a gente pensa assim, ah, a gente precisa de vitamina, né? Para ficar saudável e tudo mais. Então, ao invés da gente comer, né, alimentos, frutas, verduras e legumes que são ricos em vitaminas, a gente quer comer besteira e tomar um comprimido de vitamina. Estou repondo a vitamina, não é assim que a gente pensa? Só que os estudos também já demonstram que a ingestão de vitaminas sintética, ela não é, o funcionamento dela não é igual ao funcionamento da vitamina ingerida nos alimentos. Primeiro, por quê? Porque quando você está ingerindo a vitamina dos alimentos, ele não vem só a vitamina, né? Vem com fibras, vem com outros micronutrientes, uma série de coisas que vem junto com a vitamina. Quando você toma só a vitamina, ela é, primeiro que ela é sintética, ela não é natural. Segundo, você está tomando só aquilo, né? Não tá, não vem junto o pacote completo. Então, às vezes, quando a gente usa a vitamina sintética, ela faz mais mal do que bem. Então, é importante, quer dizer, a gente acha que assim, ah, não, eu sei o que preciso, eu vou lá e resolvo. Só que não é bem assim, né? Tanto, por exemplo, as próteses, né, que a gente tem quando alguém precisa, né? Sei lá, uma prótese de fêmur, uma cirurgia de catarata. É claro, graças a Deus que a gente tem essas próteses hoje, mas a gente sabe que elas não funcionam da mesma forma que o natural. Então, por mais que a gente tente imitar aquilo, a gente nunca vai conseguir, né? Porque o engenheiro, né, que projetou tudo isso, ele é muito mais evoluído que nós, né? Então, assim, né, o Jesus, que é o governador planetário, né, que teve à frente de tudo isso, né, não se compara, obviamente, a nós. Então, assim, a gente quer brincar de Deus, a gente quer achar que a gente pode fazer as coisas ao nosso modo. Só que não é bem assim. Só que a gente tem que começar a entender que fala, pera, não funciona do jeito que a gente. Seria ótimo, né? Se a gente pudesse comer tudo que a gente queria, tomar um monte de comprimidinho, tava beleza. Eu também ia adorar. Mas infelizmente não é assim, né? Bom, e aí voltando nele aqui, ele fala da inteligência, da sociabilidade, da linguagem dos animais, ou seja, ele já vai trazendo que os animais eles têm todas essas outras características também. Bom, Descartes, que ele é mais ou menos também da mesma época, ele infelizmente foi o que nós pegamos como parâmetro, né, para tratar os animais. Porque ele fala o quê? Que os humanos, né, eles têm alma, pensamento e linguagem. Os animais, eles seriam como máquinas, seriam autômatos, né? Ou seja, quando, né, você faz alguma coisa, você bate no animal e ele chora, alguma coisa assim, seria como se fosse uma máquina rangendo, né? Não é porque ele está sentindo, né? Então, eles seriam como máquinas, então eles não sentem nada, tá tudo bem, a gente pode explorar à vontade. E aí, lógico, você justifica toda sorte de crueldade. Por isso que a sociedade que nós temos hoje faz o que faz. Porque você veja, né, engraçado, de todos esses outros, né, pensadores e tal que nós tivemos, que foram inclusive anteriores a ele, a gente resolveu não seguir nenhum deles. A gente resolveu seguir qual? Aquele que a gente achou que era melhor para a gente, né? Infelizmente, o ser humano tem disso, né? Até hoje, né? Nós somos assim, a gente ouve o que a gente quer, né? A pessoa pode dar um discurso, falar, uma palestra toda, a gente vai pensar só aquilo que a gente queria ouvir, né? Ou a gente vai distorcer do jeito que a gente gostaria que fosse a coisa, né? Isso é normal de ser humano, né? Então foi o que a gente fez, a gente pegou e é por isso que, infelizmente, a gente tem essa tudo que acontece com os animais, né, foi baseado nisso, né? Então agora a gente está tentando que voltar e mostrar que não é nada disso, que eles sentem, que eles sofrem e tal. Então o que que aconteceu, né? O homem foi o centro, né? O antropocentrismo. Então o homem é o mais importante e todo o resto, todo os outros seres, inclusive o planeta, enfim, tudo que está aqui está para nos servir, né? Então, os animais, eles foram relegados ao status moral mais baixo que existia, né? Como se ele é uma coisa, você, né? Por exemplo, você tem qualquer uma máquina qualquer, né? Tá, tudo bem, não tem problema, posso usar até acabar, não tem esse problema. Embora tem coisas, né?
principalmente quando são mais caras, a gente cuida, mesmo sendo máquina, né? Mesmo sendo um carro, alguma coisa assim, a gente acaba cuidando, né? Independente de ser coisas, né? Mas enfim, os animais então foram relegados a essa categoria, infelizmente, né? Bom, Voltaire também aí nós já estamos já em 1700 agora, né? Ele é um iluminista, né? E ele fala, né, que só por uma ignorância que a gente diria que os animais são privados de conhecimento e sensibilidade. Ou seja, aqui ele já fala, além da ciência, ele fala do conhecimento. Ou seja, dessa questão da inteligência, né? Se o animal tem conhecimento, que tem conhecimento? Algum ser que raciocina, né? Porque senão ele não tem como conhecer as coisas, né? Ele teria só a sensibilidade, né? E ele fala, né, que é uma coisa que, obviamente, né, é muito clara, mas da mesma como eu falei, a gente entende as coisas como a gente quer, né? E ele fala que se nós temos órgãos, né, dentro da gente que tem uma utilidade para os animais, é a mesma coisa, obviamente. Então, por exemplo, o coração serve para quê? Para bombear sangue, etc. O pulmão serve para quê? Para respirar, para troca gasosa. Se ele serve para isso nos seres humanos, nos animais ele serve para quê? Para a mesma coisa. O cérebro serve para quê? Nos seres humanos serve para a mesma coisa nos animais. Então, é óbvio, né, que não, como ele falou, não existe inutilidade na natureza. Então, tudo que a gente tem, que a gente compartilha com os animais, então tem a mesma função. E foi daí, inclusive, né, que os animais, né, que os cientistas, né, fizeram aquela declaração de consciência de Cambridge, né? Porque justamente isso, porque tem partes no nosso cérebro que nós compartilhamos com os animais e nós descobrimos que essa parte do cérebro na gente que está relacionado à senciência. Então, a parte do cérebro que é mais evoluída e assim em termos de progressão, né, que é o córtex frontal, nem todos os animais têm. A gente achava que a questão do sentimento estaria nesse córtex, né, pré-frontal. Só que não está. Ele está numa parte lá dentro, muito antiga evolutivamente do nosso cérebro. E essa parte é compartilhada com esses outros animais. Então, se para a gente isso funciona como sentimento, para os animais, obviamente, tem que funcionar da mesma forma, né? Porque, como eu falei, ó, perna serve para quê? Serve para andar, serve para andar na gente, serve em todo mundo que tem perna, serve para a mesma coisa, né? Então, é isso. É, E ele também, olha, você veja, ele falava isso naquela época e até hoje a gente fica discutindo a mesma coisa. E Rousseau? Rousseau também foi um iluminista francês, né, mais ou menos da mesma época. E ele fala, né, que o homem, né, os seres humanos, ele tem a autotranscendência, ou seja, ele tem a liberdade. E ele, no caso, ele seria antinatureza, que é, enfim, é isso que a gente acaba vendo mesmo, né? A gente vive em cidades grandes, a gente se distanciou muito da natureza. Então, quando a gente se distancia da natureza, que é isso que ele quis dizer como antinatureza, a gente se distancia de todo o resto, né? De tudo que é da natureza, tudo que foi criado, né? Porque a gente se sente à parte, né? A gente está num ambiente completamente diferente de onde a gente foi criado, né? Os seres humanos, eles não foram criados, né, para, por exemplo, ficarem até de madrugada acordados, né? Por isso que, por exemplo, pessoas que trabalham à noite, né? Claro que a gente sabe que tem profissões que precisam, né, de trabalhos, né, 24 horas. Então, só que infelizmente, por exemplo, as pessoas que trabalham nos turnos da noite, elas têm mais doenças cardíacas, mais diabetes, pressão alta, uma série de coisas. Por quê? Porque nós não fomos feitos para ficarmos acordados à noite. A noite foi feita aqui para a gente dormir, para o nosso cérebro poder descansar, porque enquanto a gente está dormindo, quando a gente está no sono pesado, o cérebro ele faz como se fosse uma faxina interna, né? E a gente só consegue fazer isso no escuro, quando a gente não tem barulho, né? Então, o que que seria o certo, né?
na natureza é o quê? Escureceu, a pessoa dorme, todos os animais dormem, tirando, claro, aqueles que são noturnos, mas você dorme, acorda quando começa a clarear o dia. E a gente faz tudo ao contrário. A gente trabalha à noite, dorme durante o dia, e aí é lógico, né, que o nosso, como eu falei, o nosso cérebro, o nosso corpo não foi desenvolvido para isso. Então, isso acaba trazendo uma série de problemas. E os animais, não, né? Eles já são de uma outra forma, né? Os animais, então, ele diz que eles são perfeitos pela natureza, porque eles vão agindo, eles não têm essa preocupação, nada disso, né? Eles agem, né, pelo instinto deles, né? Muito mais pelo instinto, tem a inteligência, mas é óbvio que eles agem muito mais pelo instinto, mas eles estão muito mais interligados com a natureza, né? Eles vivem muito mais em harmonia com a natureza do que a gente, né? Isso a gente sabe, né? Se a gente tirar o ser humano da equação, a coisa funciona muito bem, né? Veja Chernobyl, né? Que teve um vazamento atômico lá, né? E hoje, né? Lógico, não existe mais pessoas morando lá, mas os animais, a natureza já tomou conta daquilo. A natureza ela é muito exuberante, né? Espécies, inclusive, que estavam em extinção, lá elas já estão desenvolvendo, já não tem mais o problema, né, que teve, né, no início de ter câncer, animais com problemas genéticos por conta da radiação, isso já não tem mais hoje, e a natureza lá é muito bela e é exuberante, porque se tirou o homem, imagina, nem um vazamento atômico conseguiu fazer parar a natureza, né, a natureza conseguiu se regenerar, né, mesmo com a mão do homem, né? Porque quem fez tudo aquilo foi o homem, né? E ele fala que nós compartilhamos, né, a razão e a sensibilidade com os animais. Então, o que diferenciaria os seres humanos dos animais seria uma questão de intensidade e não de qualidade, que é o que os espíritos falam isso para a gente também, né? Nós somos criados do mesmo jeito, da mesma forma, né? Tanto que é do átomo ao arcanjo, ou seja, nós vamos passando por todas essas etapas. E o que diferencia o princípio inteligente do ser, do espírito mais evoluído, não é a qualidade, é a intensidade, né? É a evolução, é ele mesmo que vai evoluindo. A intensidade vai ficando maior, mas a qualidade é a mesma, porque foi criado da mesma forma, o mesmo princípio que criou um, criou o outro, né? Bom, e Kant, aí nós já estamos no início de 1800, também é um iluminista alemão, e ele fala que nós não temos deveres diretos com relação aos animais, e eles não possuíam autoconsciência, e eles existiriam meramente como meios, né, para o fim, e o fim seria os seres humanos, né? Então, ele fala que os animais estão aqui para nos servir, porém, ele nos traz que quando, né, nós formos cruéis com os animais, seremos também cruéis com os seres humanos. Então, você veja que mesmo ele achando, né, que os animais estão aqui para nos servir, nós não deveríamos ser cruéis com eles. Inclusive, né, existe uma, isso já se sabe, não é nem uma teoria, né? Isso até o FBI, ele investiga casos de maus tratos aos animais, né? Porque eles sabem que uma pessoa, né, que maltrata os animais, ela tem uma grande chance de ser psicopata. Então, ela poderia, né, a chance muito grande dela poder fazer a mesma coisa com os seres humanos. Então, eles investigam muito seriamente quando é maus tratos dos animais, porque eles sabem que isso aí vai extrapolar uma hora, né, e aquela pessoa vai ser capaz de ser cruel com os seres humanos também. E você veja que isso também não é novo, né, mas hoje a gente já sabe realmente que isso acontece, né? O Jeremy Bentham, aquele que a gente falou lá no início da nossa aula, que é aquilo, né? O que importa não é se os animais pensam, falam, se comunicam, mas se eles sentem. E aí ele traz que o denominador comum que nós temos com os animais é o sofrimento, né? Então não importaria as diferenças, né? O que importaria seria o sofrimento. E a linha divisória, né, seria essa moral pelo sofrimento dos animais, né? E daí teria o interesse dos animais, né? A gente cuidar dos animais, por quê? Porque eles têm esse sofrimento. Então, essa seria a linha divisória entre as pessoas, né? Aquelas que se preocupam, né, tem uma moral nesse sentido, né? A ética de se preocupar com os animais pelo sofrimento, que, que é o que
delimitaria, né, vai, digamos assim, a nossa sociedade. Aí agora nós já estamos no século XX, né? O Peter Singer, ele é um pioneiro, né, na defesa dos animais, trazendo essa ética, né, essa moral de incluir o outro, né? Porque quem é o outro, né? Quando Jesus fala, né, que a gente deve amar ao próximo, quem é esse próximo? Quem é esse outro? A gente fica uma coisa meio ampla, né? Jesus não especificou quem seria o outro. E aí a gente pode trazer esse outro, quem é o outro? Será que é a minha família? Será que são meus amigos? Será que são as pessoas que moram no meu bairro, meu país? Ou todos os seres, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é expandir esse olhar, essa compaixão, esse olhar para os outros seres da criação, né? Que a gente possa é, ter esse olhar mesmo, né? De expandir o nosso coração, não seria, acho que nem só a nossa consciência, mas de tentar expandir essa ética, essa moral, esse coração que a gente está tentando aprender a amar. Inclusive, os animais, eles demonstram isso com uma magnitude muito maior que os seres humanos, né? Eles são capazes de amar incondicionalmente, de perdoar, né? Mesmo tendo sofrido maus tratos, né? Quantos animais eles, no fim, conseguem confiar em outros seres humanos, né? Coisas que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? E a lei de ouro que ele traz é essa, né? De fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. E aí eu trago isso também, né? Então, a maioria das pessoas, né? Acho que acredito que estão aqui devem ter ou já devem ter tido, né? Animais de estimação, animais que convivem em casa, né? Que são considerados da família. Vocês estavam até falando aí, né? Dos animaizinhos de vocês aí antes de começar a aula. Então, o que que a gente tem que pensar, né? Eu pelo menos, quando eu comecei a ler, estudar a respeito dos animais e que fui expandindo essa minha consciência em relação ao respeito aos animais, a todos os animais, o que eu pensei foi o seguinte: o que eu não quero, eu sempre usei essa máxima, né? Eu fui criada com isso, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O que eu não quero para os meus animais, eu não quero para os outros animais, né? Porque o que que o meu animal tem de especial, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma cachorra, né? O que que essa minha cachorra tem de especial em relação ao porquinho, à vaquinha, ao cavalo? O que que ela tem de especial para Deus? Nada, né? Todos eles são especiais. Ela pode ser mais especial para mim, porque ela é minha, né? Então, porque eu a amo e ela é minha. Como eu não sou capaz de amar todos os outros, mas eu amo a minha. Então, ela é especial para mim, né? Mas para Deus todos eles são especiais. Do mesmo jeito, né, que a minha família, a gente fala, a minha família é mais especial para mim, né, porque a minha família são as pessoas que eu amo. Mas para Deus, todos os seres, todas as outras pessoas, todas as outras famílias, todos são especiais, porque são todos filhos dele, né? Então, isso me ajudou bastante. Entendeu? A aprender a respeitar os animais, né? Porque quando eu pensava, eu gostaria que fizesse isso para mim? Não. Então, se eu não gostaria que fizesse para mim, eu não vou fazer para o outro. Independente de eu conhecê-lo, saber quem é, amar ou não amar, eu vou usar a ética, né, que é o que a gente está estudando, a ética no lugar do meu amor. Como eu não tenho o amor por todos ainda, eu vou usar a minha ética que eu não quero para a minha, eu não quero para o outro, né? E aquilo do valor da vida, né? Do valor da vida intrínseco, né? Os animais, eles estão aqui evoluindo, eles estão aqui pelas razões deles mesmos, do mesmo jeito que a gente está aqui pelas nossas razões, né? Para que cada um evolua, cresça e tudo mais. Eles a mesma coisa, né? Então, essa talvez seja a grande questão, né? Pelo menos foi para mim. Eu estou compartilhando com vocês o qual foi a virada da chave, na verdade, né? Foi quando eu percebi isso que eu falei, caramba, então eu preciso respeitar os outros também, né? Tom Reagan, ele também ele é contemporâneo, né? Ele é um filósofo também dos direitos dos animais, e ele fala a mesma coisa, né? Que os animais, eles têm um valor inerente,
né, dos direitos deles, pela vida dele, né? Não importa se me serve, se não serve, né, no sentido assim de para os humanos e tudo mais, até porque tem tantos animais que a gente desconhece, tantos animais que já existiram antes dos seres humanos aparecerem aqui. Então, qual que era a função daqueles animais? Da evolução deles, não tem função para a gente, né? Porque, inclusive, né, os espíritos falam isso para Kardec, né? Que foi o orgulho que fez com que os seres humanos achassem que todo o resto que está aqui foi criado para servi-lo, e não é verdade. A gente sabe que não é isso, né? Então, os espíritos já traziam isso para Kardec também há quanto tempo. Então, os animais, né, eles teriam o direito à vida por eles mesmos, né? Porque eles são sujeitos, né, de direito. Eles, hoje, graças a Deus também, né, já tem várias, até no direito mesmo, já existem habeas corpus, né, para os animais, de alguns animais que estavam em cativeiro, né, como zoológicos e tudo mais. Então, é uma coisa que está finalmente as pessoas despertando e entendendo, né, que os animais eles precisam, né? Então, os direitos morais, até onde que a gente vai, né, com esses direitos morais, né? Será que patamar de inteligência ou de comunicação que um ser precisa ter para que ele tenha direitos morais, né? É uma pergunta que a gente, como sociedade, precisa fazer. A gente individualmente, claro, né? Mas principalmente como sociedade. Mas é importante a gente ter, falar, mas o que que eu posso fazer pelos outros, né? Enfim, eu posso mudar a mim, porque quando eu mudo, quando eu desperto, é uma onda, né, que se propaga. Quando eu desperto, outra pessoa desperta, é mais um. Quando a gente vê, várias pessoas estão acordando e despertando, né? Então, o que que a gente poderia fazer, né? Então, a gente poderia, como eu falei, começar a pensar, né, que os animais, eles não estão aqui para nos servir, eles não estão à nossa disposição. Então, começar no dia a dia, pensar o que que eu posso fazer hoje, né, para respeitar um pouquinho mais esses outros seres que estão aqui conosco, compartilhando essa jornada de evolução, de aprendizado, né? O que que eu posso fazer, né? E é isso, né? A gente tentar levar essa alegria, essa felicidade para todos os seres, né? Porque todos eles merecem e precisam desse entendimento, né? Dessa reflexão a respeito, né? Do que é a vida, né? Por que estamos aqui, enfim, né? A gente que está nessa jornada de aprendizado espiritual, né? Junto com Cristo e tudo mais, eu acho que é saber o que que a gente pode fazer, né? O que que eu posso mudar em mim que vai refletir no outro, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui estão os meus contatos, o contato da fraternidade, né? Onde eu trabalho, o GEDA, que é o nosso grupo de atendimento aos animais, enfim. Só que antes da gente abrir para parar aqui para conversar, eu queria. Você consegue colocar aquele vídeo, João, por favor? Tá sem som. Você tá com ele aí? Eu Eu não tô. sei, eu não sei colocar ele. Ai, será que a gente consegue? Pera, eu vou ver aqui se eu consigo. Se não, eu mando para vocês e para você e você coloca lá no grupo. Pode ser também. Tenta ver se você consegue. Vou tentar aqui, porque ele era bem, era uma. Peraí, só um pouquinho. Porque era um questionamento, alguma coisa que eu achei que era legal para a gente trazer. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, então. E eu sou péssima, acho que não. Eu não sei fazer essas coisas.
2. Vai ser eu tenho ele aqui, eu ponho no grupo. Tá, você coloca depois no Coloco grupo? no grupo. Uhum. É, eu não sei fazer, pera. Ah, eu não sei mesmo. Mas então, eu vou falar um pouquinho então só sobre o que que tinha lá no vídeo, que depois você vai colocar, que ele fala sobre a questão dos testes em animais, né? Em laboratórios. Então, é muito interessante que ele vai trazendo, e essa é uma questão ética que a gente tem que se preocupar também, né? Até que ponto a gente pode, né, como seres humanos, usar os animais nesse sentido, né, de usá-los para que a gente possa fazer testes em coisas que a gente vai usar ou não, né? Hoje, infelizmente, né, em relação aos medicamentos, todos os medicamentos para serem liberados, né, enfim, tem as fases de testes e ainda hoje é obrigatório ter os testes em animais. Mas ele até fala lá no vídeo, né, que em cada 10 testes que são feitos em animais, apenas um vai para frente, né, no sentido da gente conseguir testar em seres humanos. Então, todo aquele sofrimento daqueles animais que passaram foi em vão, né? Tudo foi jogado no lixo, né? Então, eles sofreram à toa, né? E hoje a gente sabe que existem várias técnicas, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para não usar os testes em animais, né? Mas, por exemplo, cosméticos e essas outras coisas não é mais obrigado, né, a ter testes em animais. Então, é uma coisa que a gente pode começar também, dentro dessa questão da ética, né, da gente procurar produtos, né, que não testam em animais, né, de cosméticos, de produtos de limpeza e tudo mais, porque não há necessidade disso, né? Tem um outro videozinho que a gente fez lá na Fraternidade também que fala sobre os testes em cosméticos, que eu vou mandar se você puder compartilhar também com o pessoal, entendeu? Que é bem interessante, né, nesse sentido, entendeu? Então, enfim, são coisas que não são tão difíceis, né, mas que a gente pode começar a colocar no nosso dia a dia, né? Como falou, exatamente, né? Escolher produtos veganos, produtos livres de crueldade. Hoje, graças a Deus, já tem vários que têm as etiquetas, né? Então não é tão difícil. Antigamente era mais complicado, né? Quando eu comecei com isso há 10 anos atrás, não tinha tanto, então você ficava que nem louco pesquisando e tal. Hoje já é muito mais fácil, né? As pessoas sabem, né? As indústrias já estão se preocupando com isso porque sabem que tem um apelo da sociedade para isso, né? Então, tem vários, né, cosméticos e tudo mais que já vem estampado, né? Então, facilita para a gente, né? Então, são coisas que não são tão difíceis, né? Você trocar uma marca de um para o outro não é uma coisa que influencia tanto, né? E para os animais influencia muito, né? Lógico, né? Quanto menos a gente, né, usá-los, né, para coisas que são realmente desnecessárias, né? Então, bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Pessoal, vamos agora fazer pergunta para a nossa querida Tatiana. Carol, acho que levantou a mão. Pode Só abrir. um comentário, doutora, além de cumprimentá-la pela aula maravilhosa, acho que eu já assisti o ano passado, mas ela continua sendo maravilhosa. E hoje me fez assim acordar durante a aula para o fato de que o mundo, o planeta Terra só está do jeito que está desequilibrado porque o homem se distanciou léguas da ética, do respeito, não só ao próximo, ao ser humano, a todos os seres viventes e não viventes também. Então, a coisa só está desequilibrada porque o homem se atribui uma onipotência e uma onisciência que está longe de ter. Então, e isso agora caiu a fichinha bem bonitinha agora. Só está do jeito que está porque a gente achou que podia saber tudo. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, a questão da ciência, ainda hoje, no Código Civil, o animal é considerado um semovente. Então, só tem uma carroça, um carro e tem um boi. E ele é um semovente. Felizmente, no projeto do Código Civil novo, já vai estar inserido o animal como um ser senciente, direito de com um ser
é passível de direitos. Vai. Então, ele é objeto de direito também, não é mais a coisa. Eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar, além de cumprimentar pela aula maravilhosa. Obrigada. Você sabe que você estava falando isso, né? Eu lembrei de... meus pais, eles foram criados na roça, né? Lá em Minas, né? Então, tinham fazendas, né? Os avós e tal, enfim. E minha mãe conta, né, que lá na fazenda onde ela foi criada, né, com os meus avós, eles tinham, logicamente, os animais, né, tinha vaca, tinha porco, tinha tudo, né. E apesar, né, deles, lógico, matarem os animais para comer, tomarem o leite, aquela coisa toda, né, que é natural, principalmente naquela época, mas ainda assim, como você falou, existe uma ética. Você sabe que daí ela fala, né, que, por exemplo, né, as vacas que davam leite, porque hoje não, o que que acontece? As vacas, né, os bezerrinhos são tirados, né, assim que a vaca que dá a luz para poder já pegar o leite, para poder, enfim, para ir para o ser humano, né? Então, o animal ele é apartado, né, e sai, a gente sabe, né, do sofrimento que causa para a mãe, para o bezerrinho e tudo mais. E aí minha mãe fala que onde ela, né, na fazenda onde ela morava, né, o que que acontecia? Quando a vaca dava, né, a luz, daí quando o bezerrinho ia mamar, então assim, eles só retiravam o leite que sobrava do que o bezerrinho mamava. Então o bezerrinho mamava o tanto que ele queria. Ele estava livre, ele mamava o tanto que ele queria. Aí, quando ele parava, acabou, aí ia lá e tirava o excedente. Quer dizer, então ele tinha uma ética ainda, né? Falar, não, poxa, não, coitado, né? É o filho dela. Então, assim, lógico, né? Dentro das possibilidades, eles tinham uma ética, né? Pensa, né? Então, é tipo assim, o filho não era apartado da mãe, ele ficava junto, né? Ele mamava, aí depois que ele parava de mamar, porque crescia, aí sim, entendeu, né? Então tinha todas essas questões, né? E fora que os animais não eram confinados, né? Enfim, tinha toda uma situação que não era uma indústria, né? Como é hoje, como a gente vê de todo, né? Todos os outros animais é uma indústria que naquela época não era dessa forma, né? Então tinha, como você falou, e a gente foi tirando, 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 né? Então a gente se distanciou tanto disso que a gente acha normal, né? Tanto que é referido hoje, né, como fábricas, né? Que fábrica, para mim, fábrica de coisa, né? Não existe fábrica de animal, entendeu, né? Mas existe, né? Hoje em dia é se chamado de fábrica, né? O que é uma loucura realmente, né? E você está falando aí também do código, né, de código civil, né? Infelizmente é isso, né? Porque eles são considerados coisas, né? Embora coisas animadas, né? Mas são coisas, né? Então você vende, você faz o que você quiser, porque é seu, né? Espero que um dia não, né? Eu tenho com certeza vai chegar esse dia, né, em que eles vão ser considerados, né, como com o respeito que eles merecem, né? Como seres, como os irmãos nossos, enfim. Mais alguém? Pessoal, vamos aproveitar. Posso falar? Eu não achei a mãozinha aqui. Opa, pode falar, aqui, pode falar. Tá. Então, assim como a Carol, né, falou de caiu a ficha, para mim caiu a ficha, assim, que é simplesmente pelo total interesse mesmo de ouvir o que você viu o descrever depois, né? Ainda assim ele sobrepôs. Então, assim, como as crianças acham que o leite vem da caixinha, nem sabe que tem a vaca. Lógico, interessa não mostrar todo aquele universo, né? E interesse econômico, interessa queimar tudo, porque quem queimar não tiver, não vai vender o ano que vem. Então, vamos queimar, e a China vende. Então, é tudo interesse, só econômico, né? O homem vai ele mesmo se matar, né? Porque a gente tá no mundo pra gente, a gente tá matando o mundo, né? É muito sem noção, né? Isso caiu a ficha agora, que é só pleno. Não que interesse, mas interesse de distanciar o, o rural, né? O animal do nosso conhecimento, né? Ignorância, que nem você falou. Deixar a gente ignorante, né? É, Triste. porque quanto mais ignorante, mais fácil, né? Ignorante não se de ignorar mesmo. Quanto mais ignorante, mais fácil de você comandar, né? Porque a pessoa não entende, ela não sabe, entendeu? Quando você desperta, você fala, não, peraí, entendeu? Tem uma coisa errada aí, né? Em Não todos os bate, aspectos, exatamente. né? Exatamente, é isso mesmo, né? É. Carol?
Eu só gostaria, eu não sei se a senhora já viu um vídeo que circulou pela internet de uma criação, né? Um dinossauro entrando na Assembleia da ONU. Aí todo mundo fica Vi. espantado. Aí ele fala: Olha, nós fomos destruídos porque caiu um meteoro, agora vocês. E aí mostram todas as besteiras que o ser humano vem fazendo, né? No fim, o dinossauro foi aplaudido de pé. E uma outra coisa que eu queria comentar, que todo o meu instinto primitivo, sabe daquelas eras assim bem primitivas, vem à flora quando alguém fala: Ah, mas você está sofrendo, é só um cachorro. A vontade que eu tenho é de voar no pescoço, né? Então vem aflora aquelas encarnações primitivas, porque dá noção da falta de respeito que tem. Eu estou falando do cachorro porque ele é próximo, mas qualquer animal é a natureza toda que a gente tem que respeitar, né? Eu acho que não, então não é só um cachorro, eu quero bater. Porque, na verdade, o ser humano que não respeita outro ser vivo, ele não respeita o outro ser humano também. Ele vai acabar explorando, agredindo, matando. Quer dizer, ele não, na verdade, ele separa oficialmente, mas não separa, não. O que não respeita o outro ser vivo não vai respeitar outro ser humano. Não, eu brinco, né, que o ser humano, ele é um câncer, né? Porque o câncer nada mais é o quê? Ele se propaga descontroladamente, e no fim ele acaba matando o hospedeiro, né? O que não é inteligente, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre, né? E a gente é um câncer, né? Porque a gente está fazendo o quê? A gente está destruindo a nossa casa, né? Então, se a casa destrói, vai para onde? Tudo bem, lógico, a gente sabe que a gente é espírito e vai para algum lugar. Mas assim, né, teoricamente, você fala, ué, você está destruindo onde você. Como é que é a mesma coisa que você tem a sua casa, você só tem aquela casa, e você põe fogo na tua casa, vai morar onde depois? Né? É a mesma coisa, né? Então a gente funciona como um câncer, né? E a gente tem que parar com isso, né? Com essa ideia de que a gente pode fazer tudo descontroladamente do que dá na nossa cabeça, entendeu? Porque isso não vai dar, não tá dando certo, né? Já percebeu que não tá dando certo. E é como se fala, mas continuamos fazendo, né? Como se nada tivesse acontecendo, né? Não dá para entender, né? Realmente. Doutora, a capela está aí, os exilados de capela estão aí para ensinar a gente que destrói. Vai lá para o mundo primitivo, É, vai lá ensinar a construir pirâmide, fazer coisa. É simples assim. exatamente, né? Infelizmente, né? Mas não precisa, né? Porque a gente pode aprender pelo amor ou pela dor, né? A gente não precisa sofrer. Essa história que a gente não veio aqui para sofrer. A gente sofre porque a gente é teimoso, porque a gente insiste em fazer errado, mas não precisa, né? Porque Jesus disse o quê? Que o amor cobre a multidão de pecados, né? Então não é porque eu errei. Ah, então pronto, agora eu tenho que sofrer. Não, eu posso consertar, porque assim, o que que acontece? A gente precisa equilibrar as coisas, né? Então, se eu errei, ok, me arrependi, beleza, primeiro passo. Segundo, consertar. Como é que eu conserto? Fazendo bem. Fazendo bem a quem? Ah, eu não posso mais fazer bem aquele, porque aquele já não existe mais. Tudo bem, faço para o outro, não importa. Né? Então, o amor, o bem, ele sempre vai prevalecer, ele é sempre muito maior, ele é sempre muito mais eficaz do que o sofrimento, né? Então, a gente não precisa sofrer, né? Isso que é importante a gente entender, né? Ninguém está aqui para sofrer. Que nem a gente, ai, mas aí tudo que eu fiz, né? Enfim, a gente fez por ignorância, né? Então, a gente está no aprendizado, como eu falei, a gente está no jardim de infância, a gente tem muito que aprender ainda, né? Mas os passinhos que a gente começa a dar, já vamos em frente, né? Acordar e falar, o que que eu posso fazer, né? Porque eu acho que assim, a religião, o cristianismo, né? Para mim, pelo menos, né? Ele traz muito essa questão da transformação, né? O que que eu posso me transformar? Não é aquele conformismo, né? Ah, porque assim também o que que acontece, né, com o espiritismo, né? Até Divaldo fala isso. Porque com essa história, né, de que a gente tem toda a eternidade pela frente e tudo mais, a gente não tem pressa. Então vamos levando e tá tudo bem. Não é assim, entendeu? Né? A gente tem, obviamente, toda a eternidade pela frente, mas isso não pode fazer com que eu me acomode, né? Porque o cristianismo traz o que essa reforma íntima, essa revolução interna, né? A gente, o que que eu posso fazer para mudar? Isso traz desconforto, é claro que traz, entendeu, né? Essa é a grande função da religião, do cristianismo, é trazer esse desconforto para que a gente se coloque em movimento, porque enquanto eu estiver confortável, ninguém vai sair do lugar, entendeu?
Lógico, eu também não gostaria, entendeu? Porque me traz um monte de transtorno, né? De adaptações e tudo mais. Mas é assim que eu cresço, é assim que a gente cresce, né? Então, é bola para frente mesmo, né? Olha, estou incomodada, o que que eu posso fazer para crescer? É isso, né? Tati, eu quero voltar um pouquinho numa parte que você falou sobre crianças que maltratam os animais, a tendência é muito grande de tornar-se um serial killer. Te conhece o Coronel Hobbes? Acho que não. Eu vou te apresentá-lo. Eu fiquei mais de 6 meses correndo atrás desse senhor maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, que ele dá aula, ele deu, já faz uns 10 anos que ele Hum, está dando aula para mim, é sobre. Ele agora vai voltar ao tema, que é a teoria do link. hum. Exatamente sobre isso. É um trabalho, inclusive, eu fui conhecer. Mora inclusive foi minha aluna, não sabia até então, era nossa aluna aqui, ela é super discreta, ela não se identificava. Eu estava assistindo uma palestra da doutora Irvênia com a Paula e com ele, com o Coronel Hobbes, e ele mencionou o nome dessa minha aluna. Eu liguei, terminou a palestra, eu liguei para ele e falei: Você está se referindo à pessoa atual que mora em Recife? Sim, João, ela que é que escreveu essa tese sobre a teoria do link há mais de 20 anos e eu trabalhei a minha tese em cima da tese dela. E o ano passado eu fui até Recife e tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa maravilhosa. E ele vai falar sobre a teoria do link no dia. Eu até mando o link para você, Ah, por tá? favor. vinte e É, nove do 10. 29 do 29 do 10 a aula dele. dia 29 do 10. E ele é maravilhoso. E eu quero te apresentá-lo para você levá-lo também para dar aula para você. Não, adorei, quero muito. Ele não é espírita, mas ele Aham, se considera, porque quando estava presenciando a Casa do Caminho, se eu não convidasse, ele ficava muito chateado comigo. Então, que legal. todo ano eu convido, né? Esse ano já vai estar conosco também, a doutora Ivene vai estar conosco, né? A doutora Alcione, acho que a semana que vem vai estar o doutor Alcione. Doutora Alcione, Alcione semana que vem. Alcione maravilhosa também. E são esses convidados que... Ele mora em São Paulo, a Alcione não mora. A Alcione mora em Franca, mas ela é uma sumidade de pessoa. Também te apresento, ela é uma muito boa. Ai, que E é legal. isso. Uhum. Nossa, adorei. Não, quero sim, com certeza, né? Sim, Muito eu vou te passar o interessante link, isso. você pode convidar teus alunos, se quiser. Sua aula ela é de terça-feira É também? terça, é exatamente. Uhum. Infelizmente é no mesmo dia, no mesmo horário. A gente poderia fazer essa aula em conjunto, não sei como é que está o teu esquema, Pode até ser, né? Porque ele é imperdível, viu? pode ser. Vamos, vamos. Eu Gostei tô dessa ideia. lá. A gente poderia. Quantos alunos você tem? Uns 40. Mais 40 aqui uns 100 alunos, acho que tranquilo. A plataforma aguenta tranquilo, Eu acho que sim, né? né? Uhum. E ele é maravilhoso, muito bom mesmo. E, e é isso, querida. Mais uma vez, você sabe que você está no coração de todos nós. Tá? Você faz parte desse esquema maravilhoso de exatamente a gente colocar para frente, não deixar morrer esses estudos que a gente tem que estar fazendo há muito tempo e precisamos expandir para mais casas. Isso que é importante, Com porque certeza. a conscientização fica muito melhor, até conhecer a nós mesmo, Sim, e a gente não conhece, como você falou o tempo todo. Se a gente não conhece o nosso próximo e muito menos a si mesmo, como é que a gente vai ajudar em alguma forma, né? Então, tudo é isso mesmo, Tati. Eu quero mais uma vez, em nome de todos, a nossa equipe aqui, agradecer a sua presença. Fica conosco. Eu vou convidar a nossa querida Eliana para fazer a nossa prece final, nossas vibrações, em nome de todos nós. Obrigado, Tati. Pode ficar. eu que agradeço, gente. Obrigada mais uma vez por estar aqui, né? Por me aguentarem mais um ano. Maravilhoso. Eliana? Oi, eu estava com o Está microfone desligado. Pois é, Eliana. Pode falar. mutado. É.
Então, vamos lá. E agora é nosso momento de novamente nos ligarmos aos amigos do plano espiritual, ao nosso mentor, aos mentores deste curso e de todos nós aqui presentes, para que a gente possa agradecer a eles a sustentação que eles têm nos dado, para que a gente possa continuar aprendendo sobre os nossos irmãos animais. Vamos pedindo ao Pai, que é a nossa fonte criadora, pedindo ao Mestre e pedindo à Mãe Maria, que abracem o nosso planeta com muita vibração, para que haja amor, paz e compaixão entre todos os seres humanos que habitam o nosso planeta. Que eles abençoem o nosso país, junto a Ismael, filho de Abraão, para que nós possamos realmente nos evangelizar, ajudando a este país um dia ser realmente a pátria do Evangelho e o celeiro do mundo. Agradecendo a nossa expositora dessa noite, que nos trouxe mais esclarecimento, ampliando os nossos conhecimentos, para que a gente possa realmente distribuir tudo isso a todos que se interessarem e especialmente aprender como usar amor e ética em todos os seres da nossa criação, inclusive e especialmente neste momento pelos nossos pets e os nossos animaizinhos. Agradecemos ao Pai novamente a oportunidade de estarmos encarnados. Que seja abençoado na noite de hoje todos nós ao nosso retorno e descanso de um dia que está terminando. Que possa abençoar a nossa família, os nossos amigos e, sem dúvida nenhuma, os nossos animaizinhos. E assim, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, em nome de Maria, e agradecendo especialmente ao João, nós encerramos o nosso aprendizado e aula de hoje dizendo graças a Deus. Obrigado, Eli. Boa noite a todos. Uma boa semana para vocês. Boa Até. noite, boa noite. Boa João. noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal, boa Tchau, tchau. noite. Boa Tchau, noite, boa noite. Tati. Boa Obrigado. noite, Boa obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. João, Oi. depois eu vou te ligar para a gente conversar, tá? Tá Que eu bom, vou pode precisar ligar. Tá para me certo. ajudar a implantar lá na nossa casa. Um beijo. Outro. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.